shalom, meu povo. Shalom, shalom, mulheres de Deus. Bendizemos o nome dele, amém? Esse silêncio é porque, gente, faz um pouco de barulho. Irmãs, nós vamos nessa canção que vocês estavam, viu? Dos ossos, do vale. Hoje é o último dia, para a glória de Deus, amém? Você está abençoada? Amém. Já sabe para onde ir, o que fazer? Sobre isso. Uma conferência, ele vem para conferir. Ele não vem para conferir o mundo, ele vem para conferir eu e você, amém? Ele vem para nos alinhar, para nos ajustar. E ele não vem porque a gente está fazendo tudo certinho. Ele vem justamente para refinar e para levar a gente para um lugar mais profundo. Para um lugar onde verdadeiramente a gente vai encontrar água limpa, água pura, água poderosa de Deus. Eu quero bendizer a Deus pela vida da pastora Priscila, pelas pastoras dessa casa, por gerarem esse movimento no nosso meio, por nos fazerem estar aqui. Eu sei que você, de repente, veio para cá, mas está preocupada que deixou a louça, o uniforme das crianças que tem que arrumar, o dever de casa, um monte de coisa. E deixa eu te falar, quando você chegar lá, vai estar tudo lá para você fazer. Pode acreditar. E qual vai ser a diferença? É que você não vai chegar lá nem resmungando, nem irritada com isso. Você vai chegar cheia de Deus, porque não é quem está na tua casa que está sendo transformado, é quem está vindo na conferência. Cheguei, minha gente. Estou por aqui. Uma chinaladinha de leve assim nas pernas, para a gente não perder a bênção. Por quê? Porque você está no risco de, depois de 3 dias, perder tudo isso, se permitindo angustiada, porque tem uma toalha molhada na cama, porque as crianças foram dormir, você olhou o pé está sujo, ninguém tomou banho, porque o pai liberou e deixou todo mundo dormir suado. E está tudo bem, irmã, fique em paz. O que você vai sair daqui carregando é muito maior. Não faz sentido a gente não ter esse nível de sabedoria, amém? Você está comigo? Só para você despertar seu coração. E aí, não endemonizar e dizer, o diabo, eu saí daqui tão feliz, mas o diabo já arrumou uma para mim. Ele está no papel dele. O seu papel é mostrar para ele que você veio numa conferência e saiu tão cheia de Deus que toalha molhada, louça na pia, gente que fez bagunça, não rouba a tua bênção, amém? Você está com o coração limpo para ver o que o céu tem para você. Abra aí a sua Bíblia. Eu bendigo ao Senhor por esse tempo, pela vida do pastor Mineiro, por essa casa, por se proporem a abençoar essa cidade, amém? Eu creio nesse som que a pastora Priscila está carregando e que vai movimentar a cidade de Teresópolis para a glória de Deus. Coisas grandes, poderosas e firmes, e vocês fazem parte desse grande movimento, porque ninguém nunca fez nada sozinho. Tudo que Deus faz passa por pessoas. Então, pega as tuas ferramentas, começa a afiar a tua espada, porque o Senhor está chamando e levantando um grande exército nesse lugar, amém? Tem muitas mulheres, a gente falava sobre isso. Eu fui lá na intercessão pegar uma carona pedir um pouco de oração, que eu não sou boba, né, irmão? Tinha uma sala de oração, me joguei lá. E aí a gente estava falando sobre isso, sobre esse Jesus que está levantando um exército de mulheres nessa cidade. Porque algumas mulheres que ainda não tiveram encontro com Jesus estão liberando um som errado. Mas nós vamos alinhar esse som, amém? Nós vamos melhorar esse dial. Nós vamos fazer a diferença nessa cidade, por onde quer que a gente vá. A gente vai botar o dial num lugar e vai fazer outras mulheres ouvirem o som do resgatador. E não esse ruído que o inferno está tentando provocar. Eu quero ir junto com as irmãs em Ezequiel capítulo 37. Porque Deus não tem 2 bocas, amém? Ele só tem uma. Só tem uma. E eu quero me alinhar ao que o céu já está fazendo aqui na casa. E eu estava ali parada, ouvindo as irmãs, entendendo o que o Senhor estava movimentando. E era muito nítido o Espírito falando para mim, Kate, eu não mandei profetizar sobre um vale que tinha vida. Eu mandei profetizar sobre algo morto. E esse é um lugar muito desconfortável, né? Porque a gente quer ser profetão num lugar que está mais ou menos, que a gente está tendo uma visão bem elaborada. Mas a proposta de Deus hoje é você profetizar sobre o que está morto. E Deus não chamou o profeta para profetizar no vivo. Ele chamou o profeta justamente porque a morte estava lá. Então eu não sei o que está morto.
Na sua vida, qual a área que está paralisada? Eu só sei que Deus está chamando uma profetisa nessa noite. E ela está sentada aí, ó. E é você. Deus não vai terceirizar nem vai mandar chamar fora. Ele está chamando você. Eu creio, irmão, numa autoridade que Deus está liberando sobre nós, que a gente não vai precisar chamar alguém, não por orgulho, mas a gente vai dizer, diabo, eu estou aqui, a casa é minha, o governo é meu, e eu vou profetizar, entende? Não é chamar fora, é se posicionar onde você está no governo. E a gente não terceiriza o governo, a gente se posiciona em governo, em autoridade e em legitimação. Eu não sei se foi hoje, acho que foi hoje. Eu falei sobre isso. No final de semana eu passei um final de semana ministrando para umas mulheres num retiro. E quando a palavra vai dizer para a gente levar a semente andando e chorando, a gente está sempre com o coração com aquele sentimento de ó vida, ó azar, que luta, que guerra, que peleja. Só que pensa, se eu estou levando uma semente preciosa, importa que eu proteja ela. Importa que se levante coisas que tentem pegar minha semente e eu defenda ela. E isso pode ser que me machuque, que me gere alguma ferida, que me gere algum dano, um tipo de luta. Eu posso até chorar, mas eu não estou chorando porque eu sou menor. Eu estou chorando porque eu estou protegendo o que eu estou carregando. Às vezes a gente fica chorando porque não está dando certo. E Deus dizendo, não é que não está dando certo. Você está chorando e está sentindo o embate, porque o que você está carregando é precioso. Não fosse isso, não precisava proteger. Podia deixar na vulnerabilidade. E a gente está protegendo, irmão, o que a gente está carregando é grandioso demais. Eu gostei quando a irmã liberou aqui, que não vai ser a próxima geração não, vai começar em nós. Porque a gente fica o tempo todo só trabalhando para a próxima, mas não existirá próxima se a que antecede não tiver sarada. Sabe, eu falei às mulheres, ou a gente se levanta, ou a gente vai ter uma classe futura de afeminados. Você que é mãe de menino, que está carregando a história da mãe solo, esquece isso. Você não é mãe solo, você é uma mãe, uma mulher, e esse menino tem que ver uma fêmea em você. Tem que ver uma fêmea para ele olhar e ter você como uma referência, mas você não é o modelo do masculino. Então entenda, deixe uma voz masculina ecoar no coração do teu filho. E quando eu digo uma voz masculina, não seja uma mulher que haste uma bandeira contra os homens. Se levante em favor da restauração do sacerdócio da nação. Ou do contrário, nós vamos ter uma próxima geração afeminada. Por quê? Porque o meu filho, a minha referência do meu filho sou eu. Eu estou apontando um caminho para ele, mas eu quero que ele seja macho. Entendeu? Aponte o caminho e diz para ele, tu tem que ser macho. Deixa ele perceber em você, para ele ter a percepção de como escolher uma fêmea. E não uma Jezabel, para ficar mandando nele, entendeu? Comandando ele, mas deixando ele ser homem. Porque homem governa, a mulher vem atrás sendo protegida e você tem que se orgulhar disso. Você não pode ir para frente, porque quem está andando na frente não pode reclamar que está cansado. Você está no lugar errado, fazendo a coisa errada e lutando com a espada pesada que não é sua. A sua é mais leve porque você é menina. Menina no sentido de fêmea. Amém? Já entenderam, irmãs? Agradeço a minha oportunidade. Vamos ler Ezequiel capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis, eu gosto disso, e sabereis, porque se tu não tinha informação, tu vai ter, sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, a gente quer saber um pouco mais. Yeshua, traz um pouco mais para nós. Que venha sobre esse ambiente o espírito de profecia, a presença de Jesus,
e isso nos traga o conhecimento necessário para esses dias, para essa estação e para esse tempo. Abba, nós pedimos a Ti que haja uma liberação de anjos agora sobre a cidade de Teresópolis. Ó Deus, que os céus entrem em total movimento. Ó Deus, que o Teu poderio, o Teu senhorio comece um movimento sobre a terra e que haja um alinhamento sobre Teresópolis. Que o coração dos pais seja envergado ao coração dos filhos. Ó Deus, que as esposas, as famílias sejam inclinados a um lugar de arrependimento. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, faz algo novo nesse lugar. Dai-nos os sinais, Senhor. Dai-nos a percepção. Levanta os profetas nesse tempo. Levanta os apóstolos, os ministros nessa geração. Ó Deus, todo aquele que estava amortecido, Senhor, cansado e abatido, se coloque de pé e marche sobre a palavra que vos tem recebido nessa estação. Arabachori andorebasse. Venha, Espírito de Deus. Venha, Senhor, tome o seu lugar. Age com liberdade na tua casa, Senhor. Faz o que precisa ser feito. Dai-nos o discernimento para esse tempo, para esse horário, para essa estação. Que o tribunal de Deus entre em total execução agora. Ó Deus, julga as nossas causas com misericórdia. Ó Deus, venha com um plano de justiça sobre a terra. E acha eu e as minhas irmãs, e essa casa e essa cidade em total arrependimento, para que sobre nós venha o justo juiz com uma causa favorável, Deus. Yeshua, nós oramos e tributamos ao Senhor a honra, a glória e o louvor de tudo, Abba, de tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado porque bondade, graça e misericórdia nos afetaram, nos alcançaram e nos abraçaram com o estandarte do amor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Quando a gente olha para esse texto, apesar dele ser muito conhecido, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não é uma decisão de um homem comum e não é uma decisão humana. É a mão do Senhor que faz esse movimento. E às vezes a gente não está conseguindo seguir uma direção porque a gente ainda está com a nossa mão sobre nós mesmos. A gente precisa deixar que a mão dele venha. A gente precisa dar permissão. Esses dias alguém perguntou para mim, pastora, mas se eu estou jejuando, eu não estou sacrificando? Eu falei, se tu está jejuando, na intenção de pegar uma bênção, de receber uma bênção, tu está na missão realmente de sacrificar. Agora, se você está jejuando para submeter seu coração e a sua vida à mão do Senhor, aí já é outra coisa, é plano de obediência. Porque geralmente a gente quer jejuar para receber alguma coisa. O dia que a gente entender que o jejum é submeter a nossa vida, o nosso coração, os nossos sentimentos à vontade do Senhor, a gente sobe o nível de jejum. Porque a gente quer sempre jejuar para poder ganhar alguma coisa. A gente devia jejuar para a mão do Senhor ser posicionada sobre nós e nós sacrificarmos no sentido de... O que é sacrificar para Deus? Sacrificar é colocar sob. Submeter. E aí o que a gente precisa fazer para a vontade de Deus, para a gente ser um verbo encarnado também? A gente precisa submeter a nossa vida àquilo que o Senhor quer. E esse é o nosso desafio. Porque a gente não quer submeter ao que o Senhor quer. A gente quer que Deus faça o que a gente está pedindo. Porque a gente tem um parâmetro de felicidade. Deus tem uma vontade. Até porque Deus não trabalha na felicidade. Ele trabalha na vontade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, toda vez que você pensar em sacrificar, lembre-se que sacrificar é submeter. A pastora estava aqui dando uma palavra tão poderosa, esse salmo que ela leu sobre oferta. O dia que a gente entender que oferta é sangue, a gente vai começar a se mover diferente na oferta. Porque toda vez que o sacerdote ia apresentar uma oferta, tinha sangue. E sangue fala da cruz, cruz fala de vida. Então, quando você oferta, você sangra. É por isso que essa ofertinha convencional não faz muito efeito. E eu não estou falando de valores, eu estou falando de você entender o que é o poder do sangue. Quando eu oferto sangue. Por que eu oferto sangue? Porque para você ganhar esse recurso, você deu a sua vida por horas no trabalho. E a sua vida contabilizada em horas é vida. E se eu dou uma oferta monetária, na verdade eu estou entregando uma porção da minha vida.
E aí a gente precisa pensar, eu dei uma porção da minha vida para o trabalho, mas eu não consigo pegar dessa porção que eu doei da minha vida e porcionar ela no altar para ela se tornar e convergir em uma autoridade para mim. Porque a gente ainda vê a oferta como dinheiro. O dia que a gente entender a oferta como sangue, a gente vai entender que a gente está dando parte do sangue para Ele. A gente está agindo no sacerdócio e dizendo, Abba, importa que o sacerdote saiba liberar. Importa que eu entre no templo e saiba como sacrificar. Dá até para trazer a salva de novo aqui, né? Entendeu? Porque às vezes, irmão, a gente ainda está entendendo como o mundo está entendendo. Se é para entender como o mundo está saindo na nossa frente, se for na questão monetária. Mas quando a gente entende o poder desse sacrifício, a gente já sai de casa com a oferta no bolso. E quando chegar na igreja, o mínimo que pode acontecer é Deus mandar tu aumentar o nível, nunca diminuir. A gente estava eu nem sei porque o Senhor quer falar sobre isso, mas vamos lá. A gente estava num evento sábado. E aí a pastora, que não era pastora da conferência lá do retiro, ela se levantou para convocar as irmãs a darem uma oferta. E eu estava falando para as irmãs, o que vocês pagaram não paga, não tem dinheiro na terra para pagar o que vocês receberam. E se a gente realmente entende quando a gente recebe algo poderoso, pense, irmã, sabe qual era o ideal depois de 3 dias? Ter uma salva lá na saída. Para a gente derramar um pouco de sangue nela, por gratidão ao que o Senhor fez por nós. Só que sabe o que a gente pensa às vezes? Eu até já paguei, tudo bem que aqui ninguém pagou, eu até já paguei o evento, paguei a conferência, vão pedir oferta. E o Senhor olhando para a gente e dizendo, vocês sangraram lá, né, na CLT, mas quando chega na hora de sacrificar uma oferta de sangue, ninguém quer fazer isso, porque a gente não entendeu o que é uma oferta de sangue. Eu espero que isso que eu estou comunicando a você mude seu coração. Mude seu coração, que você não espere, não seja um crente que espera o momento da oferta para ofertar, mas que você ande como uma oferta viva sobre a terra. Uma oferta viva sobre a terra, alguém que se movimenta o tempo todo em oferta. Às vezes o Senhor, né, isso não é às vezes, desculpe a minha redundância, mas o Senhor está sempre liberando e a gente está sempre comendo as sementes ao invés de multiplicá-las. E aí a gente precisa pensar, não há colheita se não há plantio. Não podemos reclamar de nenhuma escassez de uma terra que está sem nada, porque a gente não olhou para a terra para plantar. Deixa eu te dar uma ideia, no sentido de abrir seu entendimento. Você que está aqui, todas as mulheres que estão aqui têm uma convocação. Vai chegar um momento na sua vida que você vai estar liderando. E esse vai ser o momento que as sementes que você plantou, quando você era liderado, vai fazer sentido para a sua vida. Às vezes alguém diz assim, a senhora está falando isso porque a senhora tem um grupo que te acompanha. Não, eu não tenho um grupo que me acompanha, eu tenho uma semeadura diferente. Porque se você olhar para hoje, você planta hoje porque você está de olho no teu futuro. Quem sabe semear no presente é gente que já enxergou o futuro. E gente que já enxergou o futuro é gente que Deus já pôde pegar pela mão e trazer pelo ambiente de morte. E entenda, Deus não está mostrando a Ezequiel o ambiente de morte para dizer para ele, olha quanta morte, olha quanto osso seco, olha quanta coisa sequíssima. Ele está dizendo, tu está vendo isso? Porque ele está dizendo, eu não vou levar profeta para ver o que está pronto, eu vou levar profeta para ver o que não começou ainda, para poder ele inaugurar com uma rema. Pastora, a senhora não sabe como é que está a minha casa. É verdade, está sequíssimo, tem ossos espalhados para todo lado. Então, é por isso que você está lá, porque Deus pegou pela mão. Entendeu o perigo de você vir para a igreja e se tornar a igreja? Porque quando você se torna igreja, Ele te pega, a mão do Senhor vem sobre você e já não vive mais você, mas Cristo vive em você. E aí o movimento é Ele quem define. E Ele nesse tempo está puxando homens e mulheres para lugares que não tem nada, é vale de ossos. Só que entenda, olha como é que a religião faz com a gente. Eu entrei num ambiente, o ambiente estava pesado, aí quer sair. Deixa de ser covarde, isso não é um lugar para você sair, é um lugar para você entrar. Porque se o lugar está em treva, a maravilhosa luz tem que brilhar. E quem faz isso, gente? É Deus que faz isso. Deus faz isso através de nós. Existe um movimento no mundo espiritual. Aqui estavam as irmãs liberando sobre o som. Um som habita no corpo.
Tanto habita que teu corpo se move quando o som, você ouve um som, porque tem 70% de água em movimento dentro de você. O Senhor está com a mão sobre a gente, puxando a gente nesses dias. Para quê? Ele está puxando a gente para ir para um lugar de caos e começar a liberar uma palavra. Entende o que você faz nessa cidade? Você pode olhar os defeitos dessa cidade, e importa que você os veja. Veja os ossos e veja que eles estão secos. Mas importa que você lembre que é por isso que você está aqui. Porque esse vale precisa ser transformado. As famílias precisam ser transformadas. E esse não é um trabalho para os pastores. Essa é uma missão da igreja, poderosa e triunfante. Porque pense, irmã, depois de uma conferência, você pensar que Deus quer fazer isso só por causa de você, você não entendeu nada. Ele quer fazer isso por causa de um povo que está esperando lá fora. É como se ele abrisse os portões depois de 3 dias e dissesse: aí vem a minha igreja, poderosa e triunfante. Quem vai ser tocado pelo que tocou vocês nesses 3 dias? Porque do contrário, a gente só está fazendo, é vida social, gente. É ajuntamento para a gente ter vida social e ir embora. E é interessante porque ele diz assim, que ele levou, eu vou ler de novo para você guardar bem a informação. Veio sobre mim o Espírito do Senhor e o Senhor me levou como? No corpo? Em espírito. Por que será? Porque a vida é no espírito. A vida é no espírito. Então, tudo que ele vai te comunicar, ele vai comunicar no teu espírito. Aí você diz assim: eu senti no meu espírito, porque é aqui que começa. Você sente no seu espírito e materializa isso numa palavra, numa rema sobre a terra. Aí ele diz: no meu espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que muito numerosos sobre a face do vale estavam sequíssimos. Sabe o que me chama a atenção? É que ele chama para o vale, mas não deixa ficar olhando para o vale. Ele cria um movimento no entorno do vale. Eu não quero me envolver com isso. Eu já tenho problema demais. Cada um que dê conta dos seus B.O., não é verdade? E Deus dizendo: os profetas da minha estação, por gentileza, se movam e andem no meio do vale. A gente está escandalizado com a forma que o mundo está se movimentando. E Deus está dizendo: onde estão os profetas cheios do Espírito, que olham para o mundo como um vale e têm a capacidade de fazer uma liberação sobre esse lugar? Irmão, essa noite não é uma noite para quem só quer ser crente. É uma noite para quem quer ser profeta. Porque a terra está clamando pelos seus profetas. A terra está clamando para que um som de profecia venha sobre a terra. Gente que possa ouvir o céu e trazer esse som para a terra, para alinhar a terra no mesmo som, para preparar a noiva para a volta de Yeshua. E aí ele começa a botar para movimentar no entorno do vale. Esse é um lugar que ninguém quer andar. A gente gostaria de dormir, acordar e a luta não está lá. Eu quero abrir o teu entendimento para dizer o seguinte para você: está na hora de você não ficar de covardia e começar a andar no meio do teu vale. Está na hora de você começar a ver a sequidão dos ossos, para você entender o nível da profecia que tem que ser liberada. Quem não anda no meio do vale não sabe o que dizer, igreja. Mas quem anda no meio do vale sabe a percepção que é necessária para profetizar. Como é que você pode consertar uma coisa se você não observou e não analisou o defeito? Só que o que a gente quer? Eu vou orar. E Deus está dizendo: não quero que você fique só orando, não. Eu quero que você ande no meio do vale. Pastora, a senhora não tem noção do que eu estou passando. Continua passeando no vale, porque já já Deus vai despertar o profeta que tem em você. Irmão, a gente precisa fazer uma curva na oração. Como é que é a curva na oração? Eu preciso parar de pedir a Deus para resolver e preciso começar a olhar para o cenário e entender o que o cenário está pedindo. Qual é o clamor do vale? O que esse vale está clamando? Porque do contrário você fica orando para Deus resolver e Deus está dizendo: ei, profeta, libere uma profecia, porque eu vou validar a voz profética. Só que a gente não quer profetizar, a gente quer pronto. E Deus está dizendo: eu quero que alguém olhe para o vale para saber o que profetizar. Eu estou com medo. A pergunta que ele faz é o quê? Acaso pode reviver? O profeta diz o quê? Tu sabes, porque ele está dizendo: no natural não. Só se tu der uma palavra. O profeta já tinha entendido.
Ele andou pelo vale, viu que estava sequíssimo. E quando ele pergunta, dá para reviver? Ele diz, tu o sabes. Sabe o que ele está dizendo? Se tu tiver vontade de liberar, acabou. Se a vontade do Senhor for dar uma voz para esses ossos, está resolvido. A questão é que quando a gente está no momento de vale, a gente tem até a covardia de perguntar. Porque alguns de nós já sabem a resposta. Tem vales que Deus está dizendo assim, dá uma voltinha que eu vou te dar uma palavra para profetizar. E tem vales que Ele está dizendo assim, pega os ossos, bota na caixa e engaveta, porque isso aí eu não vou ressuscitar. E o que é que Ele não vai ressuscitar? Ele não vai ressuscitar nada que está fora do plano. Mas eu quero te dar uma palavra de encorajamento. Se Ele está te fazendo dar um rolezinho por esse vale, pode acreditar que Ele está, querendo ressuscitar o profeta em você. Sabe, irmãos, a gente precisa encorajar o nosso coração e parar de querer ver coisas que são, tá previsível. Não, eu quero ir no imprevisível. Eu quero ir no imprevisível. Eu quero andar nesse sobrenatural. E o sobrenatural não conversa com a natureza comum. O sobrenatural conversa com o sobrenatural. É alguma coisa que não está palpável, não está visível, mas eu sinto no meu espírito e por isso profetizo. Irmã, olha para o escândalo que é andar, né? Escândalo no sentido de extravagância. Quando Deus começa a falar para a gente profetizar, é sempre alguma coisa que vai constranger a nossa humanidade. Porque não está na esfera natural, está no sobrenatural. Nunca tá congruente, nunca está fazendo sentido. Nunca é 2 mais 2 que deu 4, é sempre uma conta que não bate. É sempre uma porta que não existe. E não precisa existir porta nem parede, porque Ele é a porta. Deus está dizendo, eu não preciso de um acesso para eu fazer. É igual a gente fica olhando, parece que o vento tem que estar favorável para o barco se movimentar. Irmã, Deus não precisa dessa regência, Ele é a voz. Lembra? Vento está contrário, o pau está quebrando, Ele levanta e se faz vela no barco e diz, aquieta-te, cala-te. E todo mundo pensando, alguém levanta uma vela, alguém puxa na direção contrária e ele se levanta e diz, eu sou a vela do barco. Se eu der uma palavra, eu acalmo e mudo o movimento e mudo o curso das coisas. A gente precisa ter um Jesus nesse nível na nossa vida, que quando ventar, a gente não fica querendo sair para comprar uma vela, para hastear no barco. A gente diz, Senhor, o Senhor pode se levantar em meu favor? O Senhor pode se levantar em meu favor? E deixa Ele se fazer vela no teu barco. E aí eu quero apontar aqui para você 3 pontos poderosíssimos desse vale. E é tão interessante que a pastora... Irmão, quando tem um culto, presta atenção nos detalhes. No culto não tem nada solto, está tudo unificado. E quando a gente entende que um planta, outro rega, e o outro vem, e Deus vem para dar o crescimento, você não fica querendo fazer nada diferente, você fica querendo convergir no que já está sendo feito. Só os orgulhosos querem... O culto está indo para cá. Aí do nada, chega alguém que puxa o culto para o outro lado. Eu às vezes fico tentando entender que tanto orgulho é esse. Deus já deu a direção de para onde Ele está indo. Cabe a gente convergir junto. Eu preciso me conectar com o louvor e me conectar com tudo que está acontecendo aqui para fazer a minha parte. Porque se a minha parte é uma parte isolada, não é Deus, sou eu fazendo. E o problema de fazer sozinha é que tu tem que mexer em muita coisa, até na emoção da igreja, para poder dar a sensação que Jesus esteve num lugar que Ele já tinha saído e ido embora. Porque de repente Ele falou, até o louvor eu estava, passou do louvor eu já não estou mais. Porque vocês foram para um lugar que eu não estava. Eu já tinha puxado uma linha a respeito. Ele puxou um fio aqui, gente. Ele puxou um fio e veio trazendo. A menina perguntou para mim, pastora, qual é o texto? Eu falei, calma aí que eu estou aqui resolvendo com Jesus aqui, qual vai ser o texto? Irmão, está tudo bem, por quê? Porque eu não estou fazendo uma obra, eu estou fazendo a vontade. Porque quem está fazendo uma obra está escolhendo o tipo do porcelanato, o tipo do tijolo, eu estou falando de forma material, tá? Mas quem está fazendo a vontade não está escolhendo nada, está recebendo o que Ele está mandando fazer. Porque há uma grande diferença quando você faz a obra, você vai lá e tem que com o suor do seu rosto comprar o material. Quando Deus está mandando alguém fazer algo para Ele, Ele é o dono da obra. Ele mesmo manda o caminhão parar, descarregar o material e diz, é isso aí que vai ser usado. É esse tipo de cimento, é esse tipo de porcelanato, porque a obra é minha. E está tudo bem.
E aí tem um comando aqui. Ele fala de 3 coisas que esse vale precisa. Primeiro, esse vale precisa de nervos. Nervos fala de comunicação. Qual é a função dos nervos no corpo? Comunicar. Um liga com o outro. Se uma parte do teu nervo for afetado, o resto do teu corpo inteiro sofre. Porque quando ele diz, olha, vai ter que receber nervos, ele está dizendo, o corpo vai ter que operar em total comunicação. Lindo demais, né? Irmão, o céu é organizaria. Eu não sei se você aprecia isso, mas eu aprecio demais. Como Jesus é organizado, como o céu vem alinhado, como um plântano regue, Deus vem e expande em crescimento a igreja. A gente tem que perceber o que Ele está fazendo e não tentar fazer alguma coisa em cima do que Deus está fazendo. A gente tem que fazer com Ele, através dEle. E aí Ele diz, tem que colocar nervo, porque tem que melhorar a comunicação. Você que é daqui já me ouviu falar sobre isso. Nós somos a geração da comunicação que comunica mal. Manda um WhatsApp, tem que mandar um áudio que fica com medo da pessoa não entender o que tu escreveu. Por quê? Porque a gente comunica, mas não comunica. Qual é o grande problema? Hoje eu estava mentoreando uma pessoa de manhã e ela falou assim para mim, mas ele é do serviço, meu marido é do serviço. Aí eu falei, essa é a forma de comunicação dele. Aí ela falou, mas eu não gosto que ele fique só me servindo, eu queria que ele sentasse e conversasse comigo. Eu falei, você já falou isso para ele? Aí ela, não, é porque assim, ele precisa perceber o que eu gosto. Eu falei, ele não precisa perceber o que você pode falar. É igual ontem eu fiz uma pergunta para uma intercessora minha, e ela falou assim, é sério que tu está me perguntando isso? Eu falei, é sério, porque eu não vou orar sobre isso se você tem a resposta para me dar. Tu acha que eu vou me cansar gastando energia por uma coisa que eu posso te perguntar? Falei, eu vou gastar minha energia em outra coisa, querida. Pelo amor de Deus, me poupa. Entendeu? Pastor, eu preciso que a senhora ore por mim. O que você quer? Orar pelo quê? Não, vê se Deus vai falar contigo. Não vou ver se Deus vai falar comigo. Fala o que você quer, eu vou interceder. Vou me unir a você. A Bíblia diz que 2 unidos, entendeu? Então para com essa adivinhação, porque senão tu errou a casa, era para ir na cartomante. Gente, é Bíblia, eu estou falando de Bíblia. Mas a religião te ensinou isso. Vou lá orar, para a irmã não ter informação. Se você foi pedir oração para uma pessoa séria, mesmo que você dê a ela informações, o céu vai falar com ela. Ela vai ser alinhada. Hoje eu atendi uma moça, ela falou para mim, pastora, eu estava atendendo ela, no final ela falou assim para mim, lembra uma informação que a senhora me deu? A senhora pode esticar esse ensino para mim? Porque eu quero saber mais sobre isso. E estava baseado numa coisa que ela me contou. E eu fui e só estiquei mais o conhecimento. Irmão, o nome disso é sabedoria. Eu quero que Deus fale com ela. Tu acha que Deus vai ficar deixando você ficar usando os profetas dele assim? Respeita a igreja, gente. Para com isso. Respeita os profetas. Não é assim, não funciona assim. Não funciona desse jeito. A igreja de Jesus não é isso que estão dizendo por aí, fazendo e esse desrespeito com os ministros. Quando Deus quer unir e trazer nervo, Ele está dizendo, nós precisamos melhorar a comunicação. Sabe o que é melhorar a comunicação? 0 ruído na igreja. Porque fulano falou não sei o quê. Mas eu tenho um critério. Porque não sei. Chama todo mundo e bota aqui. Chama todo mundo e bota aqui, fecha a porta. E não é para poder o pau quebrar, não. Porque a gente vai falar o que tem que ser falado, depois a gente vai ficar aqui até que o arrependimento venha. E eu sou a primeira a ir pro chão junto. Por quê? Porque se está no meu ambiente, o arrependimento tem que vir para todo mundo. E eu nem sei se estou ou não na infração, eu já vou junto. Que é para não deixar a legalidade. É isso que a gente precisa pegar, irmão. A gente precisa botar na mesa. A gente precisa entender que a mesa não é esse romantismo, a sua mesa cura. A canção é incrível, mas está muito romântico a forma que está sendo aplicada. Vamos sentar, ter um tempo de mesa. Tempo de mesa é para botar na mesa. Cada um bota o que tem. Tem gente que tem pão fresco, tem gente que tem pão mofado, mas entenda, pega o pão mofado do teu irmão e diz para ele, o pão fresco existe. Se você quiser, eu posso compartilhar com você. Você pode abrir mão do mofado. Hashtag fofoca, não sei o que, é o pão mofado. Pronto, falei. Entendeu? Porque, irmã, é cansativo demais quando o inferno começa a provocar o nosso coração. Porque vamos pensar, vai ter todo aquele estresse para depois ter que fazer o quê? Qual é o caminho? Arrependimento. Então, assim, engole esse sapo, essa rã, seja lá o que tu tem que engolir. Tem coisa que é melhor engolir do que ficar o tempo todo botando para fora. Já viu aquelas irmãs? Irmã, porque eu não dou conta, eu falo. Tudo bem, fala.
Mas não vem com essa baiana de meio metro. Fala e continua. Fala, dá conta do que tu está falando e pensa na energia que tu vai gastar para reconstruir o que tu derrubou por causa do teu descontrole. Esse dia a gente estava junto aí, uma intercessora falou assim, olhou para mim e falou assim, tu tá com vontade de falar, né? Por causa de uma cena que a gente estava vendo. Falei, eu tô com vontade, mas ela passa, fica tranquila. Falei, vai dar muito trabalho, depois ter que consertar, eu consigo controlar. Entendeu? É igual no trânsito, a pessoa te fechou, dá uma vontade, é só tu segurar que passa. Agora, se a pessoa parar, fechar seu carro, vier com violência, pegar uma arma, agredir, dá muito trabalho. Então, pensa, você não está sendo fraca porque está engolindo, você só está sendo inteligente a mais. O problema é que a gente está muito previsível, está todo mundo fazendo, a gente faz também. É por isso que os nervos estão precisando ser liberados sobre nós, para melhorar a nossa comunicação. Ponto 1, ele vai liberar nervos para refinar a nossa comunicação. 2, ele vai liberar carne. Por que carne? Porque a carne fala de estrutura. Músculo. Por que eu estou sempre apoiando as pessoas a fazerem um exercício físico? Porque a promessa precisa de um corpinho para carregar. Tu não chega lá sem músculo. Tu não chega a lugar nenhum sem músculo para carregar esses ossos. Olha como que Deus é tremendo. Aí eu vou abrir um parênteses para te aplicar um ensino aqui. Nós somos a geração de mulheres que não tem tempo para nada. E o crente, então, hoje é sinônimo de correria, ok? É uma correria sem fim. A Bíblia se refere o tempo todo a um atleta, ok? Fala do atleta, da corrida, de chegar, de vencer. Deus está sempre ilustrando a questão de comparar a gente como igreja a um atleta. Se tem uma coisa que o atleta precisa respeitar é o descanso. Porque durante o descanso, uma das coisas, o músculo cresce. Ele precisa descansar, depois de ser esticado. A outra coisa é que se seu corpo descansa, ele se renova. E a Bíblia diz que Deus tem uma renovação. Os que confiam, quem confia, descansa. Pega o teu termômetro de confiança em Deus e aproveita, bota embaixo do teu braço espiritual e mede tua temperatura. Porque quem sabe você está frenética demais porque você confia em você. O dia que tu confiar no Senhor, tu vai ter sabático, tu vai ter tempo de descanso. Eu estou com a minha intercessora, ela falou assim, vou cavar um lugar aí para tu passar 24 horas sozinha, para tu dormir sozinha, acordar sozinha, comer sozinha, fazer tudo sozinha, 24 horas de descanso. Eu falei, por favor. Por quê? Porque o meu corpo está me dizendo, você precisa de um sabático. E eu não vou esperar meu corpo parar para dizer, Deus me avisou, porque eu não vou andar nessa ignorância, eu vou dar um pause. Entende? O corpo da gente vai denunciando. A gente não quer parar para renovar as forças. Não há como ter um bom atleta se ele não descansa. Quem sabe a gente está perdendo algumas guerras e não tem a ver com a força do diabo. Tem a ver com a falta de força por falta de descanso meu e seu. E aí observe o tempo e a estação. Acho que quarta-feira passada na live eu falei sobre isso. O tempo está passando, independente do que você está fazendo da sua vida. O dia passa, se você fica deitado o dia inteiro, ele passa por você. Se você passa o dia trabalhando, ele também passa por você. Agora, a estação é outra coisa. A estação está dentro do tempo. Daniel capítulo 2 vai falar sobre isso. Ele é o Senhor do tempo e das estações. O que Daniel está dizendo? São coisas diferentes. Tempo está passando, estação está dentro do tempo. A pergunta é, nessa estação, Deus está te dando o comando de fazer o quê? Tudo? Nossa, hein? Tu é braba mesmo, hein? Fazendo tudo. A estação não é para fazer tudo. Observe que as estações, cada uma delas é para uma proposta para a natureza. Então, olhe para o tempo e perceba qual é a sua estação. Quando você entender a sua estação, você converge céu e terra e anda alinhadinho com Deus. Aí você começa a falar assim, caramba, do nada as coisas começaram a fluir. Não é do nada, é porque você se jogou na estação certa. Igual eu falei, acho que lá em Coapi. Irmão, jejum começa às 18 horas, não começa jejum meia-noite. Meia-noite é um momento que você entra na batalha. Jejum é 18 horas, quando o alinhamento da terra e do céu se alinham. Você se joga nesse meio e começa na batida certinha do céu. Eu
não sei quem ensinou esse negócio de começar meia-noite. Começa meia-noite e vai dormir. Me ajuda. Irmã, outra coisa, meia-noite, acorda, igreja. Meia-noite, portal da meia-noite, batalha, combate. O diabo não está esperando você lá, mas você aparece. Aí você lava o rosto, ora em pé, vai para a guerra e fica uma meia hora gastando com Deus. Depois que o diabo achou que você ia cansar, você fala, eu não vou ficar mais meia hora. Esses dias o negócio estava tenso, o diabo não estava esperando por mim. Eu fui lá, deitei, dormi um pouco, botei o relógio para despertar. Quando deu meia-noite, falei, cheguei. Cheguei, a gente vai botar o negócio em ordem agora. E fiquei lá me gastando com Deus. Por quê? Porque no horário da batalha tem que ter soldado, senão a guerra já está ganha. É igual você não comparecer no dia do julgamento, vai julgar a reveria. Tu não deu as caras? E eu não vou deixar julgar nada a reveria a meu respeito, eu vou estar lá. Você precisa estar lá como bom soldado que você é. Você precisa estar lá, você precisa estar presente. Irmã, carne, estrutura. Para quê? Para botar esses ossos de pé. Ah, eu quero que Deus me use. Deus está dizendo, você precisa criar carne. Criar estrutura para se colocar de pé. Pastora, parece que está morto. Está morto porque não tem carne ainda e não tem nervo. Porque quando você começar a equipar, vai se levantar. Aí, a última coisa é o quê? Ó, falei do nervo, comunicação, carne, que é estrutura, e agora pele. O que é pele? Proteção. A pele protege o corpo. Maior órgão do corpo, proteção. Faz sentido ser o maior órgão do corpo? Justamente o que protege. Olha como Deus é organizado. Ele deu comunicação, deu estrutura e agora deu uma camada de proteção. Só que todo mundo estava olhando dizendo, é um vale de ossos secos. Você estava olhando para o cenário dizendo, é um vale. E Deus está dizendo, não, não é o vale, é o início de uma grande obra. O problema é que como você só está vendo como vale, você não tem a ousadia de profetizar para que nervo, carne e pele venha. E aí o problema não está no vale, o problema está em como você enxerga. Pastor, eu estou enxergando um negócio que é impossível, depende para quem. Irmão, não tem negócio de impossível, não. Essa madrugada eu vivi um negócio extravagante. Eu fui dormir, eu falei assim, Deus, eu estou precisando de uma solução aqui. E eu conheço alguém que tem autoridade nessa área. Fala o seguinte, e eu orei no Espírito, nem falei. Para não dar confiança para o diabo pegar nada. Eu falei para Deus o nome, falei, faz fulano ter o sonho da resposta que eu preciso. Irmão, você tem que aprender a ter autoridade. Falei, Jesus, faz fulano ter o sonho com a resposta que eu estou precisando. Porque eu quero continuar e eu não quero fraquejar e eu não quero desistir dessa missão que o Senhor me entregou, que está árdua pra caramba. Não tem a ver com o ministério, coisas particulares minhas. Acordei, quando eu liguei meu telefone, quem estava lá dizendo, sonhei com você? Falei, eu gosto desse Jesus, porque eu não ameacei ele, eu só falei para ele, eu preciso que o Senhor bote um pedaço de pele em mim. Eu preciso de um pouco de pele para não desistir desse vale que está se apresentando para mim. Me dá um pouco de pele, me protege. Manda alguém ter um sonho a meu respeito com uma resposta para eu me manter acesa e a minha chama acordada em Ti. Entende? Você pode orar e ficar sentindo coitadinha, ou você pode orar e dizer, Senhor, tem um vale, eu sou a profeta desse vale, me dá pele, me dá nervo e me dá carne para botar nesse osso. Arabachori andorebas. Pastora, por que a senhora está falando sobre isso? Porque você tem que se movimentar pela promessa. Se você se movimentar pela emoção, você vai para a rua errada. Se você se movimentar pelo que você sente, você vai para a rua errada. Não é o que eu sinto, é o que eu sei. E o que eu sei é que quando um profeta é levado pela mão do Senhor a um vale, é para ele profetizar. É o que está escrito. Deus não está levando a gente para nenhum cenário de caos, para a gente se sentir menor ou desistir. Ele está levando a gente para o cenário de ossos. Para quê? Para a gente se movimentar na promessa e dizer, eu tenho uma palavra para esses ossos. Eu tenho uma palavra para esses ossos, e a palavra para esses ossos é, acaso eles podem reviver? Tu o sabes. E aí esse tu o sabes, tem muita coisa aí envolvida nesse tu o sabes. Sabe o que ele está dizendo?
tu o sabes, me dá a informação que eu preciso. Foi o que eu fiz essa madrugada. Falei, Deus, eu preciso de uma informação para me manter. Dá um sonho para minha amiga. Faz ela sonhar com o que eu preciso. E é uma amiga que eu não estou nem falando com ela esses dias. Ela não tinha nem como ter noção. Falei, dá um sonho para ela. E ela teve o sonho pontual. Pontual. Por quê? Porque os céus do Senhor estão chamando a mim e a você para olhar para esse vale e dar uma voltinha no vale. E não para dizer, Deus, pelo amor de Deus, me tira daqui. Deus dizendo, não, eu não vou te tirar. Eu quero que você provoque um exército. Porque o contexto desse texto é que Deus está precisando de um exército. E se Ele está precisando de um exército, Ele vai levantar. O que Deus estiver precisando na terra, pode acreditar, é você que Ele vai usar para provocar. Eu quero encorajar o seu coração a começar a provocar. A se mover por essa promessa. A parar de olhar para o seu vale, que você chegou aqui carregando ele, dizendo, é um pouco de osso e está tudo sequíssimo. E Deus está dizendo, não, não são ossos, são um exército que eu vou levantar para te ajudar. Pastora, como que o meu vale se torna um exército? Porque o seu vale se torna uma mensagem. O seu vale vai se tornar uma mensagem. E uma mensagem não para em você. Uma mensagem pulveriza sobre a terra. Aí um ouve que conta para outro, que conta para outro, que proclama e que espalha a notícia. É Deus dizendo, igreja, não é um vale, é uma palavra profética. Não é um vale, é uma palavra profética. Teresópolis está no meio de um vale? Tá? Vou pesquisar isso depois, porque eu acho que eu já li alguma coisa a respeito dessa questão. Tá, irmãos? Tá ali, ó. Estou falando que o céu é organizado, gente. Estou falando. A gente, no ambiente profético, irmão, a gente não busca racionalidade. No ambiente profético, a gente se movimenta no profético. O ambiente profético, ele oferta o sobrenatural para mim e para você. O ambiente profético não espera uma explicação, ele espera uma obediência. Alguém que ofereça um sacrifício e se submeta. Pegue a incredulidade e se submeta. Pegue a dúvida e submeta e comece a andar sobre aquela palavra. Deus vai sempre dar uma palavra para se tornar uma rua para a gente caminhar sobre ela. E eu quero encorajar o seu coração. Pode vir para cá, meninas. Para a gente fechar o texto. E aí o texto diz assim, olha, no versículo 4, então me disse. Interessante que ele começa movendo com a mão do Senhor veio sobre mim e me levou. Agora ele diz, e ele me disse. O que Deus tem dito para você? O que Deus disse ontem, antes de ontem, e está dizendo hoje para você. O que Ele te disse valida a profecia. O que Ele te disse valida a profecia para hoje. O que Ele te disse fecha uma estação e um ciclo para você liberar a profecia. Não é para você dizer, porque Deus disse, Ele está dizendo, não, eu disse para você dizer. Eu disse para você liberar. Porque quem está andando no vale é você, eu não estou andando, eu estou andando sob. Quem está andando no vale sou eu e você. Ele não, ele está movimentando aqui, ó, nessa esfera. E aí ele diz assim, olha, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E aí não tem atributo para si, é entrega, reconhecendo soberania e senhorio. Primeiro, não estou fingindo, não está vendo. Ele está dizendo, Ezequiel, é osso, conversa com osso. Deus, não faz sentido, tudo bem, mas conversa com osso. Deus, não faz sentido conversar com um bêbado na rua, porque ele não está entendendo. Não é sobre fazer sentido, é sobre profetizar. Olha bem, Deus não está isentando o cenário, Ele está dizendo, profetiza para os ossos. Profetiza para o que não é legal. Profetiza para o que não tem saída. Profetiza para o diagnóstico. Pega esse osso e dialoga com o osso. Mas o que vão pensar de mim? É exatamente isso. Deixa o pessoal pensar que você não é. Mas quando esse exército se levantar, todos saberão que a mão do Senhor estava sobre você.
que não era sobre incoerência nem loucura, é sobre uma palavra. Diz aos ossos, sabe o que ele está dizendo? Começa a estabelecer o diálogo para poder os nervos começarem a vir. Eu quero que Deus mude minha sorte, então profetiza sobre esse marido. Eu quero que Deus mude a história do meu filho. Quando ele chegar drogado, você vai lá naquele quarto. Irmão, a gente tem que romper com essa camada. Na casa da irmã, tu profetiza, rodopia da mortal. Faz isso na tua casa. Para quando tu fazer na casa da irmã, isso já ser uma prática. Tu não é profeta lá, tu é profeta na tua casa. E quando você for profeta na sua casa, você vai ser profeta na casa do outro. Hoje o Joaquim falou assim: mãe, uma menina na minha sala, eu fiquei chocada. E na hora baixei minha cabeça e fui orar por ela. Ela disse que uma coisa que marcou a vida dela, o professor perguntou, ela disse: eu fui abusada, isso me marcou. Aí ele falou: mãe, como é que faz para tirar ela desse lugar? E eu vim do Rio para cá, instruindo ele como faz. E fui ensinando a ele a se achegar a ela, para dar palavras que arranquem ela desse lugar. Porque pensa, a outra geração, a geração do Joaquim vai fazer, mas não antes de ter a minha geração empurrando ele para esse lugar. Entendeu? Dize aos ossos: ossos secos, ouve a palavra de quem? A minha? Não, a que eu ouvi na conferência há 3 dias. É essa palavra que eu vou liberar e vai submeter o meu vale. O que eu ouvi por 3 dias é isso que vai submeter o teu vale. Você vai se mover por essa promessa. A promessa do que eu recebi do Senhor. Sabe o que é lindo nesse texto? Porque eu recebi do Senhor. Quando? Qual é o marco? Na noite que foi traído. O problema é que a gente pega o dia da tragédia e não consegue ver a mão do Senhor nesse dia. Tem coisas que a gente passou que foi horrível, mas foi aquele dia horrível que fez você sentir o abraço de Jesus, mesmo ele não sendo uma pessoa humana, mas você sentiu o agasalho do amor. O problema é que você ainda quer ficar olhando para a tragédia em vez de olhar para o dia que provocou o abraço de Jesus em você. O rei Uzias, Isaías vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Ele usa a morte do rei para dizer: no dia que o rei terreno morreu, eu vi o grande rei. Foi incrível. No dia do rei morrendo, eu vi o grande rei. Lembra aí no dia ruim da sua vida, o que você viu? Viu o dia ruim? Viu, mas viu ele também. Estabeleceu intimidade com o mestre, isso é fundamental. Mas a gente quer ficar só focado na dor e não no que essa dor produz. Deus nunca curou ferida sem mexer nela. Quem é da área de saúde sabe disso. Para tu sarar uma ferida, tu tem que mexer nela. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou provocar, mas eu vou atar. Eu vou provocar, mas eu vou atar. E aí ele começa: eu vou dizer, mas não vou dizer o que eu sinto nem o que eu acho. Eu vou dizer o que ele mandou dizer. Assim diz o Senhor Jeová. Se coloque de pé. Assim diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós. Se você entende o espírito de profecia nessa casa, levante seus braços e já comece a se alinhar nele. Rabachoria baixe. E eis que farei entrar em vós o Espírito de Deus. Erabachoria-andorebasse. E vivereis. Emanaiochoria-basse. Olha bem, eu vou pôr o Espírito e vivereis. Sabe o que ele está dizendo? Vocês estavam mortos, mas agora vivereis, porque eu vou alinhar a comunicação, eu vou colocar carne e estrutura sobre vocês, e eu vou melhorar isso, eu vou melhorar com pele que protege, e vivereis. Pensa, gente, alguém olhando e falando assim:
não conheço você é da cidade? Eu estava lá deitado naquele vale. Que vale? O vale que o profeta visitou. Ué, quem é você? Não entendi, porque outro dia você estava naquele vale, agora tá. Eu estava lá. O que aconteceu? Aconteceu que um profeta liberou uma rema, e uma palavra rema mudou o curso da minha história. Irmão, o que está faltando não é fé, é uma palavra. Porque uma palavra é resultado da fé. O que está faltando é uma palavra. Uma palavra. Aprende uma coisa. Quando você olhar para um cenário, perceba que palavra que move esse cenário. Olha a diferença. Você que tem funcionários, colaboradores. Chega para ele e diz assim: olha, amanhã eu quero isso aqui na minha mesa. Ele vai fazer, mas quando ele chegar, ele vai tacar na mesa assim, e cada vez mais tu vai, crescer diferença com ele. Agora pega o teu colaborador e fala assim: você consegue amanhã trazer esse resultado para mim? Quando você falou consegue, o cérebro dele na hora fez o quê? Capacidade. Aí ele começa: eu tenho capacidade para esse resultado. Tem alguém que acredita em mim. Aí ele começa a produzir esse resultado. Por quê? Porque o som de uma voz ou derruba ou levanta. Qual é a voz que você vai usar no teu vale? Qual é a voz que você vai liberar? Eu não estava aqui, mas provavelmente Deus comunicou uma palavra no domingo e ficou uma palavra. Alguém lembra? Uma palavra que ficou domingo? Gente, pelo amor de Deus, vocês estavam no culto, me ajuda. Como? Saia do sepulcro. Jesus está aqui, gente. Glória! Saia do sepulcro. E ontem, pastora? Movidas pela promessa, saia do sepulcro. Saia do sepulcro. Movida pela promessa, eu quero te dar a terceira palavra: profetiza. Profetiza sobre o teu vale. E um detalhe: o vale é teu, não é da tua irmã, nem do teu pastor, ele é teu. Então libera uma palavra sobre ele. Eu queria que você olhasse para o seu vale agora, não como quem está fugindo dele, mas como quem está indo andar em entorno dele. Feche os seus olhos e comece a fazer um movimento no teu espírito sobre o teu vale. E diz para o teu vale: assim diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová. Quando o Senhor Jeová fala, a terra treme, o céu se abala e o mortal se cala. Rabachoriabache. Ele vai pôr nervos sobre vós. Vai fazer crescer carne. E sobre você também vai estender pele. Vai pôr o espírito. E a vida vai chegar. E sabereis que eu sou o Senhor. Aí olha Ezequiel. Então, Ezequiel olhou para o cenário e falou: então, profetizei. Não havia mais nada que eu pudesse fazer senão profetizar. Depois de tudo que ele me disse, eu me vi num cenário que eu não podia fazer outra coisa senão profetizar. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Sabe por quê, irmão? Shalom. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Irmã, está uma bagunça. Não está bagunça não, é que algum profeta chegou no território. Quando um profeta chega no território, começa uma grande movimentação. Parece que está uma bagunça, mas não é não. É um osso procurando outro osso. É um ministro procurando seu lugar no Senhor. É um profeta procurando seu lugar. É cada um procurando o seu lugar, entende? A ordem de Deus para essa estação é: achem o seu lugar. Parem de ocupar um lugar que não é seu. Ache o seu lugar no Senhor. E flua e se mova na promessa. E aí ele disse: então,
eu recebi uma ordem. Tem uma ordem estabelecida de Deus para esses dias. Amanhã, quem vai ser você depois dessa ordem? Alguém que vai profetizar, andar sobre o vale? Olhar com critério? Já observou como é que um médico faz? Ou uma enfermeira, quando você chega com uma ferida? Ela não já sai pegando tudo para mexer. Primeiro ela olha e vê o que precisa. Se tu não andar no teu vale, tu não vai saber qual tipo de palavra que o vale precisa receber. Você precisa andar, observar para saber qual é a palavra para ser liberada. Entende por que eu tive uma resposta essa madrugada? Porque a palavra que eu entendi era: eu preciso de um ponto para me manter no equilíbrio daquilo que Deus está me mandando fazer. Me dá um sinal. Entendeu? Uma ordem, uma palavra, mas não antes de olhar o vale. Eu queria encorajar você que precisa olhar o seu vale, tomar coragem, sair do seu lugar e vir olhar seu vale. Vim para o altar olhar para o seu vale, dizer: Senhor, eu estava sem coragem até agora. Eu entrei aqui, eu queria desistir do casamento, do filho, da profissão, do ministério, mas agora eu entendi a tua voz e eu quero olhar para o meu vale. Esse lugar é para você enxergar. Se tem um lugar que te limpa, é o altar, irmão. O altar limpa. E por que o altar não fica devendo nada a ninguém? Porque tudo que sai do altar, ele garante. Essa é a hora da gente sair e fazer um movimento sobre o nosso vale. Andar e olhar o vale. E aí ele está dizendo assim: então me disse o Senhor Jeová. Tem um código, uma senha, uma palavra. Eu gosto de chamar de informação privilegiada. Tem uma informação privilegiada que Deus sempre libera para quem faz o movimento certo. Porque Deus não vai desperdiçar vinho. Ele tem uma palavra para quem decide encarar seu vale. Ele não tem uma palavra para quem está covarde no vale, mas para quem disse: eu vou encarar meu vale, o vale é meu, eu sou a dona do vale, porque quando o exército se levantar, eu também serei a dona do exército. É mais ou menos assim. Não tem como ter direito a despojos se tu não estava na guerra. Não tem como ter prêmio se tu não disputou o campeonato. Tu quer os direitos legais? Então se legitima como alguém que andou no vale. Não tenha vergonha do seu vale. Tenha vergonha de ficar andando em cima de osso em silêncio. Até aqui pode ser que você estava andando sobre os ossos em silêncio. Está na hora de você andar ao redor dos ossos e dar uma ordem para eles. As irmãs vão ministrar e você se entende isso. Vem para esse ambiente, porque o Senhor vai selar esse terceiro dia, para que a gente viva o extraordinário de Deus, amém? Abba, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Bendito é o teu nome.